Então, pessoal, estamos aqui no podcast Café com Fagundes, uma iniciativa que nasceu do nosso escritório, Fagundes Consultoria. E hoje a iniciativa principal é questão de contar um pouco para vocês a história do nosso negócio, como que nasceu e principalmente hoje vocês vão conhecer um pouco da nossa história, a essência e por que a gente acabou chegando no patamar que a gente está hoje. Essa questão hoje de planejamento mais complexo, que a gente fala principalmente hoje de forma significativa nas redes sociais. E vocês estarem acompanhando nosso dia a dia e futuramente também nesse podcast nosso, vocês vão conhecer nossos parceiros, um pouco da nossa metodologia de trabalho e tá mais próximo nos bastidores da nossa empresa. Então, é isso. Meu nome é Rafael Fagundes e estou aqui com Marco Antônio Fagundes, que além de meu pai é meu sócio também. Então, pessoal, a gente está aqui para contar um pouco da nossa história, né? Muitas pessoas do mercado nos conhecem, mas poucas pessoas conhecem a história de verdade, né? A gente é chamado como os Fagundes. Até por isso o nome acabou pegando, né? Nossa empresa tinha outro nome, era Comercial Business, e aí passou a ser Fagundes Consultoria. Bom, como é que tudo começou então, né? Na verdade, o Rafael tinha 4 anos de idade, né? Verdade. Eu vim de outras empresas. E quando ele tinha 4 anos, eu ingressei na Prudential. A área de seguro, nessa época, era uma área muito pouco explorada, né? As pessoas conheciam muito pouco e, por conhecerem muito pouco, também faziam pouco seguros, né? Aí foi uma empreitada grande, um grande desafio. Mas, em abril de 2000, né? O Rafa tinha 4 anos, né? Ia fazer 4 anos ainda. Né? Eu ingressei nessa carreira. E, assim, é um desafio muito grande por ser um produto pouco conhecido, pouco divulgado e muito pouco comprado. Mas, né, o desafio foi vencido, foi uma etapa muito legal. Né? Acho que vale, nesse ponto, contar um pouco também da história do ingresso, como que foi um pouco nesse período. O pessoal conhecer um pouquinho mais, né? Aquela questão do psicólogo que chamaram para você na empresa anterior. Eu acho que isso é legal da gente estar contando. Isso é legal. Mas aí, o que aconteceu é que o Rafael sempre me acompanhou em todas as jornadas, né? Ia muito no escritório, ia nos clientes, nas férias, em todas as convenções, né? Mas então é legal comentar como é que foi o início. Eu trabalhava na Red Bull, eu desenvolvi o setor de Minas, depois passei para Espírito Santo, depois Rio de Janeiro e assumi uma carteira muito grande, né? Pela distribuição da Red Bull. E aí, depois que eu estava aqui, teve um convite para ir para São Paulo e eu não queria mudar de Belo Horizonte. E aí, de repente, eu recebi um anúncio no meu celular: multinacional contrata pessoas para comercial. Aí eu falei, gente, deve ser emo e aquelas coisas, né, de marketing de rede, Herbalife, etc. Bom, e aí eu fui participar. Aí foi o primeiro dia lá e fui, né, sentei na cadeira lá, uma empresa grande, cheia de cadeira, mas todas as cadeiras vazias, não tinha ninguém. Que negócio que é esse, hein? Eu falei, que é isso? O que tá acontecendo? E aí, sentei lá, veio uma pessoa, me entrevistou e começou a falar, né, dos ganhos, que era um desafio muito grande e que ia revolucionar o mercado e o Brasil. E eu meio ascético, né? Ascético, como é que é? Quando você não cético. Meio cético, né? Não acredita, é cético. Meio cético, falei, gente, sempre duvidando, mas vamos lá. E aí, dessa entrevista, ele me convidou para participar. É um programa onde explica a empresa. Eram 3 dias à noite, né? Aí o que aconteceu? Aí no primeiro dia, eu cheguei atrasado, não entrei. Aí eu falei, caramba, eu saí lá da Pampulha para vir aqui na Savassi. Sabe que só porque eu cheguei 15 minutos atrasado, eu não entrei. Aí voltei para casa. Aí o Alexandre, que me contratou na época, falou, não, vou vir aqui sim e tal. Eu falei, cara, eu cheguei 15 minutos atrasado, o cara não deixou entrar. Não, mas é porque lá não pode entrar atrasado. Vem de novo. Tá bom. Aí fui no outro dia, né? Não cheguei atrasado, entrei, participei. E assim, gente, os números eram mirabolantes, né? Mostravam números assim. Falei, não pode acontecer. Esse negócio não tem condição de se ganhar tanto dinheiro nesse negócio. Aí fui no segundo encontro, né? Que é o CIP2. Aí, né, realmente eles se desafiam, mas ao mesmo tempo te chamam para o negócio. Falei, o negócio é muito bom para ser verdade, mas tudo bem. Aí quando eu fui para o CIP3, é onde você faz conta de números, né, que você conhece tudo. Falei, cara, negócio interessante. Aí, depois dos 3 CIPs, eu fui participar da primeira entrevista. Aí na primeira entrevista, eu falei, gente, me fala uma pessoa que já ganha dinheiro aqui. Ele falou, não tem. Não, mas não tem um exemplo de alguém que já faz isso? Não, não tem.
quem que é consecutivo, quem que não tem aqui, a gente está começando agora, você pode ser essa pessoa. Falei, tá, então vamos ver. E aí o processo foi no último dia, no último processo, que foi com o diretor, né, onde ele falou assim, ó, aqui, você tem 15 minutos para pensar se você quer mesmo ou não. Aí eu falei, tá bom, vou pensar. E falei, gente, será que eu entro para esse negócio? Não entro, se eu continuo lá na Red Bull. E quer saber, eu vou entrar. Aí, entrei e eu era funcionário da Red Bull. Aí liguei lá para São Paulo, falei aqui, eu precisava falar com vocês, mas tem que ser pessoalmente. Falei, eu compro passagem e vem para cá. Aí, comprei passagem, fui para São Paulo, sentei lá. Falei, bom, eu queria falar uma coisa com você. Ah, tem um fato interessante. Na época, eu tinha um salário de 8.600, com carteira assinada, CLT, e com todos os direitos, com, né, combustível pago, o carro da empresa. E aí, eu cheguei assim e falei assim, ô Eduardo, eu vim aqui para pedir demissão. Ele falou, você tá louco? Você vai vir para São Paulo, você vai assumir a diretoria aqui e tal? Eu falei, cara, eu não quero. Ele falou, não, você vai vir e tal. Eu falei, Eduardo, aqui está minha carta de demissão. Eu vim trazer a carta de demissão para você. Ele, mas como assim? Eu falei, não, vou pedir a carta de demissão. Ele falou, cara, mas que proposta que você teve? É muito boa. Falei, cara, a proposta é muito boa. Falou, o que é? Eu falei, não, prefiro não comentar. Porque, gente, se eu comentasse, eu fiquei assim, ia virar uma tragédia. Ele falou, como assim a proposta? Mas é melhor que a que você tem hoje? Eu falei, é muito melhor. Ele falou, você vai trabalhar com o quê? Eu falei, seguro de vida. Cara, você tá louco? Você vai deixar uma empresa que a Red Bull, que é líder de mercado, que vende muito, você está revolucionando o mercado. Cara, você não pode estar... Falei, cara, vou no período que a questão, principalmente de aderência do seguro, era muito menor, né? As pessoas não tinham essa questão da cultura que é hoje em relação à importância do seguro de vida. Então, era algo muito mais bancário, né? Na verdade, os seguros eram vendidos só por banco. Sim. E outra, ainda tem a questão. Gente, só tinha boleto bancário. O cliente pagava só em boleto. Não tinha débito nenhum banco e nem cartão de crédito, nem se pensava em cartão de crédito. Então, assim, imagina, além de você ter aquela luta para convencer o cliente, você tinha ainda que cuidar da persistência muito bem cuidada. Mas aí ele falou, não, Marco Antônio, mas o que está acontecendo? Me fala aí. O salário é bom? Eu falei, não, do salário não posso falar. Porque você ganhou 8.600, você vai ganhar uns 12 mil, mais o bônus vai para uns 24 mil aqui e tal. Qual que é o salário? Eu falei, não vou falar. Eu falei, cara, pô, a gente tá discutindo um assunto sério. Qual que é o salário? Eu falei, 2.300. Ele falou, por dia? Eu falei, não, por mês. Ele falou, peraí, 2.300 reais por mês? Eu falei, é. Mas é carteira assinada? Eu falei, não, lá não é carteira assinada, lá é você vai fazer um contrato. Falou, cara, você tá louco? Você caiu de cabeça? O que aconteceu com você? Você tá louco? Sua família vai deixar você fazer isso? Falei, vai. Falou, não, pera só um minutinho. Aí chamou, ligou, pegou o telefone e chamou, Sônia. Chama Sônia Pombo. Aí, vem cá. Aqui, o Marco Antônio, conta pra Sônia, é a psicóloga. Falou, ô Sônia, olha o que aconteceu com o Marco Antônio, nós não podemos deixar ele fazer uma coisa dessa. E aí, eu contei toda a história pra Sônia. Não, Marco Antônio, você tá com algum problema. Não tem condição uma pessoa deixar um produto de Red Bull para vender seguro. Sair de um salário que hoje é de 600, que vai para uns 12, para ganhar 2.300. Uma empresa que era desconhecida no Brasil. Uma empresa que ninguém conhecia, né? Ninguém falava em Prudente, o pessoal achava que era Prudente de Moraes, ou que era aquele preservativo Prudente, né? E aí, o que aconteceu? Aí, eu falei, não, Sônia, eu tô decidido, eu vou mesmo. Aí o Eduardo falou, então vamos fazer o seguinte, ó, fazer um desafio pra você. Nós não vamos demitir você, não vamos assinar, sua carta de demissão tá rasgada aqui, ó, tá? A Sônia vai daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, daqui a 45 dias, daqui a 60 dias te visitar. E aí, daqui a 60 dias, Marco Antônio, se você decidir que é isso, a gente te dá sua demissão. Falei, fechado. Aí eu continuei ganhando da Red Bull e fui, aí participei do processo de treinamento, aquele negócio todo, aquela lavagem, né, gente? Corporal, aquela lavagem cerebral, aquela lavagem completa. Incorporar um pouco essa realidade nova para poder se posicionar como um consultor, como consultor. E aí, primeiro 15 dias, só estudava, né? Muita matéria, muita coisa, passar na prova da SUSEP, aquela loucura, todo mundo estudando muito, aquela prova super difícil. Aí, 30 dias, a Sônia voltou de novo. E aí, falei, Sônia, agora vai começar o desafio, né? Vamos lá. Ele falou, tô te acompanhando, Marco Antônio. Só situando quem não sabe, que SUSEP é a certificação que a gente tem para a questão de poder comercializar seguros, enfim. Então, de forma legal, você precisa dessa certificação e é uma prova, digamos, puxada. É bem puxada, É uma prova puxada. Bom, aí deu 30 dias, aí você começa a vender. Gente,
todos os seus amigos somem. Você vai vender o quê? Seguro de vida. Ah, eu não compro seguro, não faço seguro, não gosto de seguro. Gente, agora... E aí você pensa, né? Quando você não começou a visitar, você fala, gente, eu vou vender para todo mundo, meus amigos, meus vizinhos, meus parentes. Não, ninguém compra. E aí você começa, puxa vida, ninguém compra, os caras começam a sumir e desmancha bolinho, você chega e desmancha bolinho. E aí vira aquela loucura, você fala, nossa, e aí você começa, né, a matar as pessoas, né? Matar, que eu falo, é mostrar a necessidade do seguro. E mostrar a ausência delas, o que é a realidade, né? Exatamente. E aí você começa a entender que, na verdade, né, todo mundo que vendeu seguro sabe disso, que os seus amigos não compram seguro de você. Os seus familiares não compram seguro de você. Gente, quem compra é seu pai e sua mãe. Esses compram quando podem comprar, né? Por causa da questão de idade. Da idade e saúde. Bom, e aí, quando deu 45 dias... A Sônia fala, e aí, Marco, como é que tá? Eu falei, Sônia, o negócio tá difícil, mas tá gostoso. Porque é um desafio gostoso. Eu falei, Marco, eu tô mais 2.300, não dá pra nada, não paga nem seu plano de saúde. Eu falei, não, a empresa dá um plano de saúde, isso pra ficar tranquilo. E aí ela falou, então, agora a meta é eu venho daqui a 15 dias pra gente decidir. E aí, gente, quando você se autodesafia é diferente. Eu falei, gente, isso aqui é um negócio que eu tenho duas opções, ou dá certo ou dá certo. Porque realmente você quer aquilo de verdade. Né? E aí, o que eu fazia? Eu mergulhei de cabeça e eu pensava assim, ó, o que são as coisas que as pessoas no mundo fazem que dão certo? E eu comecei a fazer essas coisas. Né? É você ter meta, objetivo, e principalmente mirar no resultado. E aí, quando ela voltou, né, com 60 dias, que era 30 de treinamento e 30 de resultado, meu resultado estava muito bom. Ou seja, eram resultados assim, né, que eu acho que ninguém no Brasil tinha feito ainda. E isso realmente te motiva. E aí, o que aconteceu? Eu realmente, né, fiz outra carta de demissão, eles me rescindiram o contrato, né, com todos os direitos e tudo mais. E aí, eu entrei dia 1º de abril, dia 1º de maio, né, eu comecei a vender, dia 1º de junho começou realmente a minha história na área do seguro. Essa foi a entrada para a área de seguro de vida. Bacana. E é algo interessante da gente estar falando também de como foi essa trajetória, né? Porque desde o início eu lembro que foi algo que me marcou muito, principalmente eu estava muito presente, né? Questão, por exemplo, eu lembro que período de férias, às vezes eu acabava indo algum dia na agência para poder ver questão do dia a dia. E eu gostava, achava legal aquela questão. Tem até mais pra frente eu contar um pouquinho. Mas era algo que me despertava desejo. Eu pensava, nossa, quando eu crescer eu quero trabalhar com isso. E... dentro dessa questão, principalmente visitando clientes também, eu sabia de cor e salteado, digamos, a abordagem, como que funcionava. Isso, questão do quê? Uns 5 anos de idade. Eu lembro que eu até brincava, que tipo assim, ia no cliente e falava, Rafa, você não vai pedir para ir embora, beleza? Eu não vou pedir, confia em mim. Aí passava 10 minutos, eu ia lá e falava, pai, quero ir embora. Mas foi algo que cada vez foi se tornando mais constante na minha rotina até eu ir crescendo. E eu acho também a questão do legado que a gente pode entrar, de que o tanto que isso marcou, né? Porque, além também da questão das suas premiações e como que isso me marcou como exemplo, eu digo também a questão, principalmente, o propósito. Porque era algo muito legal. A princípio, quando criança, eu tinha uma visão meio diferente disso. Nós vamos falar disso também. Já posso adiantar um pouco, que uma vez eu via seguro de vida, eu só entendi a questão de morte, né? Que é algo que mais pra frente a gente vai comentar também, mas eu lembro que uma vez eu desenhava, com quem que você quer... Não, temos trabalho na sua escola. Então, você tinha que desenhar, eu não lembro bem se era a profissão do pai ou com o que você queria trabalhar com o futuro. Não, era um pouco dos dois. Aí eu lembro que eu fiz um desenho, era uma criança, aí tinha essa criança, ela tava perto de algum familiar morto, aí tava cheio de banho de sangue e tava chovendo dinheiro, e ela tava gritando, tipo assim. Então, pra mim, aquilo era a visão. Com o tempo, eu fui ficando mais velho, presente e tudo, e fui entendendo melhor aquela situação. Mas sempre foi algo interessante na questão de entender o propósito que isso muda a vida das pessoas. Se hoje as pessoas tivessem seguro de vida, independente da questão da cobertura, eu acho que depois a gente vai entrar mais a fundo nessa questão, mas é algo que é decisor na vida da pessoa, a capacidade que tem de mudança, e é uma questão social que a gente acaba fazendo
e isso tem um impacto gigantesco. A gente tem inúmeros clientes que a gente conseguiu impactar a vida deles positivamente, salvar vidas, né? Que se caso não tivesse uma cobertura, até mesmo em vida, seja questão de um câncer, essa pessoa ter a capacidade de poder ter amparo financeiro, conseguir se tratar com médicos melhores. Verdade. Então, isso foi um fator que me marcou muito desde o início e o propósito da profissão. E conta um pouco pra gente também dessa questão da sua trajetória, como que foi, desde também tudo que você conseguiu conquistar dentro da companhia nesse período, que eu acho que é importante a gente passar para as pessoas o que veio antes da questão da formação da Fagundes Consultoria, como é hoje. É legal. Então, como eu estava falando antes, o Rafa acompanhava muito de ir para o escritório, de ir em visita, em fechamento, nas convenções, né? Muito interessante, porque esse acompanhamento... O que ele faz, gente? Ele faz a pessoa querer e entender aquilo. E aproxima a família, né? Porque as convenções, na verdade, são premiações que tinham. Então, por exemplo, quando você estava entre os melhores colocados, você acabava recebendo, tinha as qualificações, e você acabava sendo gratificado, por exemplo, com a viagem para a família, tinha premiação. Então, essa questão de aproximação da família foi muito importante para acabar me direcionando para a realidade que hoje eu me encontro. Né? Verdade. E, assim, dentro da profissão, você pega, por exemplo, um pai que é militar. O filho quer ser militar. O pai é médico, o filho quer ser médico. Sim, quando tem uma referência boa, né? Quando tem referência boa. E assim, vou dizer uma coisa, o sonho de todos os corretores é que o filho assumisse a carteira do pai. Né? Temos alguns poucos exemplos, mas é um negócio legal. E eu fiquei muito satisfeito que eu vi o Rafa realmente interessando por isso, né? Aprimorando isso, querendo ser um corretor, né? E querendo entrar na carreira. E isso é legal, isso é gratificante para a gente que quer deixar um legado. Né? E o que o Rafa falou aqui também é bem interessante, porque as premiações que a empresa proporcionava, todas elas eram com família. Porque, gente, quem mais sofre quando o profissional está ausente é a família. Então, o que ela faz? Ela busca a família para meio, para a família entender a dificuldade, né? Porque é um trabalho muito, muito difícil. Né? Então, a companhia, o que ela faz? Ela integra a família junto para quê? Para que eles possam comemorar juntos os resultados. Né? E foram resultados muito bons. E claro, né, que esse resultado, gente, ele vem porque você tem principalmente o apoio familiar. Porque quem não tem apoio familiar não consegue resultado nenhum. Então, isso é importante você saber que as pessoas estão do seu lado, que as pessoas te apoiam, que as pessoas te dão embasamento, sabe? E dão liberdade para você realmente trabalhar. Né? Então, isso aí, o Rafael, a Joyce, a Maria Eduardo, são pessoas assim, que eu agradeço muito por estarem sempre presentes e dando esse apoio, né? Porque sem eles, com certeza, esse resultado não existiria. Né? Obrigado, viu, Rafa? Nada. E acabou não explicando muito, mas tem o lado que foi um pouco modesta. Mas foi uma trajetória que durante esses 16 anos marcou muito, né? Porque você conseguiu ser o primeiro executivo do Brasil, né? Que no caso, para quem não sabe, é quem tem que conseguir manter uma carteira de 1.000 clientes ativos, primeiramente CPF, no caso, né? Então, muitas das vezes o cliente tem mais de um produto com você, então foi uma carteira bem extensa de clientes. Essa trajetória principalmente de consecutividade, né? Que também. Até o período onde você estava, eu lembro que era o primeiro do Brasil e estava no segundo lugar no mundo. Então foi uma trajetória de 16 anos de muitas conquistas, desde conquistas internacionais, conquistas nacionais. E cada vez mais eu fui entendendo aquela realidade do produto, para que servia. Então, antes mesmo de completar 18 anos, eu tinha a realidade de saber o que era cada tipo de produto, para que cobria e não sei se tem algo mais que você queira introduzir para eu poder situar um pouco as pessoas também dessa questão da realidade, de como isso foi convergindo para o pouco que é hoje. Tá. Bom, o que é isso? É interessante falar. Dentro da hierarquia do seguro de vida, você tem alguns patamares. Então, você entra para a companhia, até você ter 150 clientes, você é um life planner. Depois você vira de 450, número de clientes, são CPFs, e resultado financeiro. Aí depois de 150, acho que é 350 de NAFIC, que é uma soma dos prêmios que os clientes pagam, aí você vira um sênior. Depois de 200, até 200 você é um corretor. A partir de 200 você é um sênior. A partir de 400 você é um sênior consult. E aí depois tem, então life planner, sênior consulting, são 4 graduações até você chegar em executivo. E existia uma meta, né, de quem seria o primeiro executivo da América Latina.
né? E aí, na época, né, o presidente era o Bill, e um dia ele me chamou para conversar e falou, Marco, a gente precisa muito do executivo no Brasil. É até interessante esse fato. Aí eu falei assim, Bill, eu posso ser o primeiro executivo. Isso era mais ou menos outubro. Ele falou, faltam 160 apólices. Você tem que fazer a proposta, tem que virar a apólice e tem que entregar a apólice. Que a apólice ela era entregue pessoalmente. Aí eu falei, eu fiz uma conta, vi quantos que eu tinha dentro de casa de propostas a serem emitidas. Eu fiz a conta de quantas eu poderia fazer. Falei, Bill, pode contar. Falei, então posso já informar lá para a PII dos Estados Unidos que você vai ser o próximo executivo? Falei, pode. Então, 31 de dezembro, Marco, eu te ligo para te dar os parabéns. Falei, tá bom. Aí eu tenho um controle, gente, que é assim... ele é fabuloso. Ele é todo item por item, cliente por cliente. E assim... E aí eu fiz meu controle, e aí fui, né, e tal. Aí chegou no dia 31 de dezembro. 2006, isso? 2006. Aí o Bill me ligou. E falou, Marco Antônio, tô ligando para te agradecer, eu sei do seu esforço, eu sei que você correu muito, que você batalhou muito, mas pena que não deu. Eu falei, não, Bill, deu sim. Ele falou, não, já fiz a conta, que faltaram 4 apólices. Eu falei, não, Bill, passaram 3, na verdade, passaram 3. Ele, não, eu falei, Bill, eu tenho certeza, meu controle tá aqui, ó. Ele, mas como é que é seu controle? Eu mostrei, mas... Não, mas o pessoal aqui do TI aqui disse que não deu. Eu falei, não, Bill... Então, deixa eu falar, um cara falou um por um, deu tudo certinho. Ele falou, então me dá uns 10 minutinhos. Aí ele deu 10 minutos, aí ele fez uma banca. Toda a diretoria da empresa, toda a gerência, e ligaram, Marco, parabéns, 2 vezes. Uma, porque você é o primeiro executivo da América Latina. E o segundo, porque o seu controle é melhor que o do TI. E vou te falar uma coisa, cabeça vai rolar aqui. Então, assim, foi o primeiro grande resultado, entendeu? Isso, gente, porque tinha muita dedicação, muita meta, muito apoio da família, e isso foi muito legal. E aliado a isso... Consecutividade também, né? A consecutividade ajuda muito. Por quê? Tem pessoa... Cara, qualquer... Você pega um metal, põe no frio, põe no quente, põe no frio, põe no quente, ele vai desintegrar. Então, quando você cria um trabalho contínuo, sabe? Retilíneo, uniforme, cara, você aprende a trabalhar. Então, eu fiz 450 semanas de consecutividade. Só lembrando que 50 semanas é um ano. E 50 semanas é um ano. Então, foram 9 anos de consecutividade, tá? Lembrando que desses 9 anos... Acho que é importante explicar como funciona a consecutividade para as pessoas entenderem, né? É legal. A questão das semanas, o fechamento, 3 por semana. Então, vamos lá. Então tem uma média que é legal, que é o seguinte. Você, para poder fazer 3 fechamentos, você liga para 40 pessoas, né? Não, você seleciona 40. Vocês darem um pouco de valor para a questão do trabalho também, para dificuldade. Olha a dificuldade, né? Então, você liga, você seleciona 40 nomes, você vai conseguir falar com 30, você vai conseguir agendar com 20, tá? Você vai apresentar o plano para 10 e vai fechar 3 planos por semana. Gente, parece fácil, né? Fazer 3 planos por semana, mas é muito difícil fazer. Eu te digo que se nós temos hoje, vamos pôr, em Belo Horizonte uns 600 corretores atuando. Independentes? Independentes, ou total. Não acredito que talvez mais, não sei dizer, mas vamos considerar isso. Eu vou te falar que não, 10% não fazem consecutividade. Ou seja, de manter essa meta de 3, né? Então, você fazer 3... Não, ao contrário, 10% fazem, né? Aliás, 10% fazem, Então, se você tem uma meta de fazer 3 toda semana, tem que ter uma disciplina muito grande. Então, você tem que ter toda semana 40 nomes para falar. Você tem que ter toda semana 30 pessoas para você ligar, 20 para você agendar, 10 para visitar e 3 para fechar. E lembrando que o que vai reabastecer é essas pessoas que você consegue a reunião. Então, geralmente, é desses 10 que vai vir o reabastecimento. Isso aí. Então, é muito importante essa questão de também conseguir o dinamismo, que a pessoa pode até fechar na semana, mas se ela não conseguir reabastecer isso, então acaba ficando mais difícil, né? Então, o que o Rafa falou procede. Então, na verdade, o que vai te dar sustentabilidade são esses 10. Porque desses 10, você vai pedir 3 recomendações para cada um, para você já ter mais 30 nomes para a próxima semana. Então, é uma bola de neve a coisa. É uma engrenagem que vai funcionando, né? E aí, esse trabalho foram feitos por 9 anos consecutivos, e lembrando que chegou uma época que eu falei assim, eu vou me desafiar. Em vez de fazer 3 seguros por semana, tá? Eu fiz 6.9, então foi um ano fazendo toda semana 6.9 seguros. Esse, com certeza, é um recorde que não existe em lugar nenhum do mundo, né? Igual o Rafa comentou, eu fui o segundo em consecutividade, tá, em resultado.
No mundo, né? Que no mundo. era alguém de Taiwan. Não, Taiwan Uma não. mulher de... Da Coreia do Sul. Coreia do Sul. Nós estamos encontrando com ela em Londres, nós fomos Foi. numa convenção, uma Isso. pequenininha, a gente chama de chinesinha, mas não era chinesinha, né? Era coreana. Mas ela, eu lembro que a mulher tinha, quando eu tinha 600 mais ou menos, Ela ela... quase 800, 800 e quase 900 semanas. A mulher é um avião, né? Mas essa de ter quase 7 seguros por semana durante um ano, isso aí é uma meta, né, que foi mais ousada, né? Tiveram outras metas, por exemplo, de ser o Kiyo Sakaguchi Golden Heart, é um prêmio que é um prêmio social, onde você ganha premiação, né? A gente foi receber no Canadá. E esse prêmio, você recebe a premiação e doa para uma instituição. É um negócio muito legal. Aí tem Foi qual vários... instituição na época, você lembra? Que você... Foi em Sete Lagoas, uma creche que ela pegava crianças na rua. Um trabalho bem, bem legal, né? Foi bem interessante. E receberam quanto, você lembra? Não sei se foi $10 mil ou $30 mil, era muito dinheiro. E mais... Ainda mais pra época, né? Mas para época era muita coisa. E assim, pode ajudar muito no lado social, sabe? E você realmente ajudar as pessoas, né? Porque a gente, no seguro, eu até digo que a gente ajuda as pessoas sem elas saberem que a gente está ajudando, né? Que é um trabalho social muito grande. Mas, né? Ajudar financeiramente também é interessante, né? Sim. E eu acho que é importante dizer dentro disso, agora contextualizando sobre toda essa questão da história, que isso me marcou muito, no sentido de eu querer estar ativamente nessa profissão futuramente, quando eu tivesse maior, e desde essa trajetória dos meus 4 até os 18 anos. E quando chegou esse período pós-vestibular, eu queria alguma área que me direcionasse para isso, então ficava entre economia, administração, e foi algo que assim que eu tivesse idade para poder começar, eu já tinha vontade. Então, na época, por exemplo, você estava na Prudential, minha vontade era de trabalhar lá, só que eu lembro que quando eu estava com uns 17 para 18 anos, mais ou menos, aconteceu até da gente encontrar com o André Morrone. É verdade. Até se ele ver esse podcast em breve, um Morrone. abraço pro Morrone aí. E aí, o que acontece? Eu tinha essa intenção de trabalhar no mercado já estava buscando até questão de uns estágios e tudo. Um pouquinho mais pra frente eu explico isso. Mas aí ele foi e contextualizou sobre o mercado, porque é algo que a gente vai trazer mais pra frente, mas até cerca de 2000 eu lembro mais ou menos o período da Copa no Brasil que teve. Até aquela época, mais ou menos, as seguradoras americanas acabavam dominando, até mesmo por questões jurídicas. Tinha algumas questões internas dentro do seguro, particularmente, que elas tinham como diferencial e que isso acabou mudando no mercado a partir desse período. Foi mais ou menos o ano da Copa, acredito que 2014. Isso mesmo. Então, com essas mudanças, acabou que o mercado dinamizou muito. E aí, durante esse período, a gente acabou encontrando o André, né? E ele comentou com a gente, olha, eu tô fora já tem uns anos que eu saí da Prudente e tudo. Hoje eu consigo fazer um trabalho mais autônomo e tudo. E ele foi e fez o convite. Na época, ele até tinha te falado para poder sair e tudo. Você tava muito bem. Mas eu fiquei com aquilo, né? Naquela questão... da possibilidade na cabeça de poder trabalhar com mais produtos financeiros. Isso acabou me marcando muito. E aí, quando eu fiz 18 anos, ao invés de tentar alguma coisa em relação à Prudente, alguma empresa que era focada em uma bandeira em si, eu acabei buscando uma plataforma, que na época era o embrionário ainda. Para quem não sabe, plataforma é uma espécie de preparação de consultores, geralmente de seguro. Então ela treina, faz a formação, ensina a questão dos produtos e tudo. Então eu entrei na plataforma na época que era a ForSafe. Também do outro André. Então aprendi muito, questão de previdência privada, questão de seguros, e aí acabou que eu estendi um pouco, além também da questão de seguros, acabei trabalhando um pouco mais esse lado de planejamento de aposentadoria, que ficou muito forte, né? E aí eu fui dinamizando cada vez mais. E eu lembro que durante esse período foi algo difícil para mim também, porque um menino de 18 anos te visitando para poder apresentar planejamento financeiro era não atrás de não. Eles falavam, não, você não, me passa alguém mais velho para poder me atender, deixa eu falar com seu pai. Então era uma questão que era portada atrás de portada, e quem recebia no final das contas acabava falando aqui, mas tem algum consultor mais velho para poder me atender? E realmente foi um período de aprendizagem, errava muito algumas coisas, mas eu tive bastante amparo durante esse período. Fiquei lá por volta de 2 anos, até que, acredito que em 2016 você veio a sair da Prudential, né? Foi, exatamente. Que aí teve algumas mudanças contratuais, que também pesaram um pouco para isso. E aí começamos a entrar no mercado, a princípio com a Comercial Business, que foi o nosso negócio inicial.
E eu tinha aprendido muito dentro desses 2 anos a questão, por exemplo, de seguros, de previdência, planejamento de aposentadoria, um pouco também de fundos de investimento indiretamente, porque está ligado a essa questão de previdência, né? E aí a gente falou, olha, vamos focar em formar pessoas. Aprendi muito como que era o modelo lá internamente e tal. Começamos a captar pessoas para poder apresentar o modelo de trazer um planejamento um pouco mais completo, que além da questão do seguro de vida, a gente conseguia planejar aposentadoria, questão de reserva, e formamos uma equipe. E dentro disso durou alguns anos, até que a gente acabou mudando a operação, focando algo mais interno. A gente teve algumas indas e vindas nesse modelo de plataforma, né? Eu acredito que hoje, se for considerar, nós dois, dos corretores em geral, somos os que têm mais expertise, né, em plataforma. Sim. Porque no meu caso, por exemplo, eu já passei pela ForSafe como consultor. Sim. E até entendi um pouco da rotina interna, passei pela nossa, DM10 também como consultor, e depois a plataforma 7 que eu vou trazer. Então, difícil achar alguém que tenha tanta expertise de questão de formação a mercado, assim como a gente, de entender a questão das modelagens. E a gente viu que, muitas das vezes, alguns consultores que vinham pra gente, que já vinham do mercado, que já trabalharam com seguro antes, tinha alguns vícios e tudo. O modelo a gente estava produzindo muito mais que eles. Agora, até no modelo mais dependente, né? Acho que isso é importante de falar, que foi o que pesou muito. Porque, querendo ou não, quando você trabalha por uma seguradora e representa ela, você tem uma exclusividade. E a partir do momento que a gente conseguiu abrir o escritório, ficou um modelo muito mais interessante, né? Porque a gente conseguia trazer para o cliente uma isenção de conflito de interesse. Porque, querendo ou não, você não está defendendo uma bandeira, você vê para ele o que é melhor, e aí já estava mais estruturado essas questões de produtos de várias seguradoras, a gente conseguia incorporar para ele o que era melhor para aposentadoria, o que era melhor para proteção. Então, isso acabou ficando mais dinâmico e a gente começou a ficar mais transparente, era algo mais tranquilo até com os clientes, começaram a valorizar isso. Verdade. Então, após a questão da nossa plataforma, a gente começou a reestruturar e aí nosso modelo foi crescendo. A gente se ligou até uma plataforma, no caso, que até tem certas pessoas que ajudaram muito nessa bagagem nossa, né? Até agradecer ao Ademar e o Igor, foram pessoas que ajudaram muito, principalmente na minha formação. Acho que tem inúmeras pessoas que eu posso agradecer, que hoje a bagagem que eu tenho ao longo desses 8 anos... Apesar de ser novo, de eu estar novo, gente, tem 8 anos, tem bagagem nas costas, verdade, 8 anos. Coisa, então, foram pessoas que ajudaram muito. Então, o Ademar, uma pessoa que é desse lado mais comercial, que ainda estava um pouco cru quando eu tinha por volta dos meus 20 anos. O Igor, uma pessoa que me fundamentou muito esse lado financeiro, entender por trás a questão da dinâmica, conflitos de interesse que existiam. Então, acabei aprendendo muito com essas pessoas. E dentro desse modelo, hoje, a gente tem essa dinâmica que foi evoluindo. Acabamos passando também depois para a plataforma 7, num momento mais estruturado, né? Isso. Que a gente começou como consultor e acabamos virando sócio durante um tempo. Eu fiquei menos tempo. Você ajudou mais tempo nesse processo, porque acabou que o escritório foi ficando parado em relação a outras atividades nossas. Mas é um momento de também muita gratidão a todas as pessoas que passaram pela trajetória nossa em relação ao que a gente é hoje. E para incorporar vocês um pouco, é importante da gente estar falando, né? E como que a gente chegou nesse artifício que a gente está hoje. Já falei inúmeras empresas que a gente foi aprendendo, a Plataforma 7 era ligada ao grupo da XP, então a gente teve vivência um pouco com relação a investimentos, planejamento completo, questão também de consórcios, que a gente foi entendendo uma outra visão que o mercado não tinha, né? Agradeço bastante ao Loredo também, que foi uma pessoa que... Abraço, Loredo! E que ajudou muito a mudar essa visão, e tudo isso foi incorporando. Até que chegou um momento que, na atualidade, a gente falou, olha, comercial business não é um nome legal. Sei lá, a gente liga para algum cliente que é comercial o quê? Vamos tratar do cliente de uma forma que o nome seja mais leve, né? Com relação a algo que ele conhece. Porque não é o nosso sobrenome. Todo mundo já te conhece há anos, como Fagundes. Exato. Acaba que quando a gente começou a trabalhar junto, eles falavam, era os Fagundes. Então ficou Fagundes Consultoria. E dentro disso a gente acabou trabalhando um modelo que eu digo que é uma confraria, né?
Porque buscamos sempre os produtos para o cliente e tentar garimpar. Porque eu falo que a gente tenta trazer para o cliente aquilo que a gente faz para a gente. Tanto é que nossa carteira, se for analisar, os mesmos lugares que o cliente está, são o que a gente acaba levando para ele. Então, questão de produtos, a gente buscou incorporar as melhores seguradoras ao grupo. Então, hoje tem a questão da plataforma 7, como também parceria de consórcio. A gente tem outros canais também. Além disso, questão de investimentos que a gente vai trazer depois os parceiros também para vocês conhecerem. Além disso, também questão de seguros de outros ramos que a gente não trabalha, porque nosso foco, identidade na veia, foi vida e previdência. Então a gente buscou uma parceria e atualmente a gente tem a parceria com a Multiseg, né, do Alexandre e o Júnior também, que acolheram a gente para poder fazer essa parceria. Então, eu digo que a Fagundes é uma confraria de negócios. A gente faz um mapeamento para o cliente, hoje com questão de sistemas, que a gente tem tanto o sistema do JP, né, que é um grande amigo seu de longo prazo. Né, Jota? Tanto com a questão do sistema do Anderson também, que aprende muito sobre previdência. Então, fizemos uma confraria que hoje a gente tem o melhor para dar para o cliente com toda essa bagagem que a gente construiu. Exato. Então, é algo interessante da gente estar pautando que dentro daqui, eu trato como se fosse dentro de casa, né? Dentro de casa você sempre vai ter o melhor com a gente de produtos. Sempre a gente foi escolhendo, olha, quem que é o melhor nos seguros em geral? Qual que é a melhor seguradora em vida em grupo? Qual que é a melhor seguradora de vida individual? Qual que é a melhor empresa para trabalhar previdência, investimento? Onde que está melhor consórcio? Então, a gente acaba tendo essa isenção de conflito e o melhor, que é o que eu sempre prezo, ter transparência. Eu detesto trabalhar, por exemplo, me sentir cliente de alguém que eu sinto que está tentando empurrar algo para mim. Verdade. Então, eu digo que eu tento passar, da mesma forma como eu gosto de ser tratado, eu passo isso para os nossos clientes também. Eu não faço nada que eu não faria para mim. Bacana, né? Agora, uma pergunta aqui. Qual foi o ponto, ou quais foram os pontos mais interessantes que te fez realmente vir para o seguro de vida? Olha, primeiro eu vou dizer que foi questão do propósito. É algo que marcou muito, mais do que necessariamente remuneração, porque existem outras carreiras que eu poderia tomar que poderiam me oferecer uma remuneração tão boa quanto, até minha irmã, né, com a Maria Eduarda, acabou começando no seguro e depois viu que não era necessariamente a área que ela gostava. Mas eu acho que esse lado de eu estar podendo oferecer o melhor para a pessoa, de estar fazendo um planejamento completo, sou uma pessoa muito minuciosa, que eu acabo olhando exímios detalhes, então meus amigos até dizem, né, se você passa uma coisa pro Rafael, dentro de um mês ele vira especialista, porque eu estudo, pesquiso, eu interajo com aquilo no máximo possível e mergulho. Então, sei lá, vamos supor de exemplo, durante o período que eu estava construindo, eu sou uma pessoa muito criativa, tá, gente? Então, de vez em quando tem minhas fases de fazer alguma coisa criativa. Durante a pandemia, por exemplo, acabei construindo uma casa de container. Não sabia nada de construção, mas aí pesquisei, descobri tudo, porque ficar preso em casa demais, queria ir pra roça, dar uma descansada. Então descobri, fui pesquisar sobre construir uma casa de container, busquei modelagem na internet, busquei ajuda com o arquiteto. Então, tipo assim, eu mergulho naquilo de cabeça e ninguém me tira de cabeça até eu conseguir concluir aquilo. Então, nesse lado eu posso dizer que é realmente a questão do propósito. É uma remuneração interessante, claro, né? Mas eu sempre busco ter as coisas muito sob meu domínio. Então, por exemplo, todas as parcerias pautaram em cima de querer buscar o controle da gente conseguir oferecer para o cliente o melhor e o propósito financeiro. Porque se todo mundo tivesse um planejamento financeiro, você tem mais tranquilidade de vida, no sentido que você sabe que se você vier a faltar, vai ter um amparo para a família, né? Questão também do futuro, questão da velhice, de você ter uma tranquilidade de aposentar e principalmente essa questão do acompanhamento, porque hoje você vê muita gente que faz planejamento, mas não acompanha o cliente durante essa trajetória. Eu gosto de ter a pessoa próxima, de poder fazer esse acompanhamento, dar os ajustes necessários. Então, eu posso dizer que propósito é a palavra-chave para escolher o porquê, né? Tá. Agora, todo corretor que eu conheço no mundo, todos fizeram uma SUSEP. Por que você fez duas SUSEP? Então, na verdade, em que sentido você está querendo dizer? Você fez o SUSEP numa empresa e vai tirar o SUSEP de novo na outra. Por quê?
Não, é mais. Eu precisava, na época, com urgência, né? Para poder estar tirando a SUSEP. Então, acabou que eu fiz 2 provas ao mesmo tempo, não saiu o resultado de uma, aí eu acabei fazendo 2. No final das contas, eu sou um dos únicos corretores que foi aprovado 2 vezes na mesma prova. Então, era para garantir que eu ia passar a mensagem. Então, passei 2 vezes. Passei pela NS, né, que mudou de nome, que era a antiga Funenseg, e passei também na primeira prova aplicada da FGV. Então, acabei sendo certificado pelas 2 aí, mas no final das contas, certificado só. Eu acho que o pessoal até não entendeu na época, né? Ué, esse menino aqui certificou nos 2 lugares, quem faz um negócio desse? Mas eu fiz. Verdade. Bom, e uma coisa interessante que o Rafael falou, imagina você trabalhar 16 anos dentro de uma mesma empresa, oferecendo para o cliente um planejamento financeiro, mas com apenas um produto. E é isso que a gente faz, fazia, né? Em 16 anos. Você tenta fazer um cross-selling, um planejamento financeiro com um produto. Hoje não. Hoje a gente consegue, de verdade, pegar qualquer cliente, pode ser um cliente pequeno, médio ou grande, a gente vai acompanhar a vida dele. Então a gente faz um planejamento completo. Qual o melhor seguro? Se ele precisa de previdência, se ele precisa de investimento, se é o seguro resgatável, se é o seguro normal. A questão da isenção fiscal também, né? Isenção fiscal. A vida dele financeira, o patrimônio dele, entendeu? Onde, né, são as melhores opções de investimento, tá? Se é imóvel, se é em patrimônio, se é em dinheiro, tá? Ou seja, como é que ele vai planejar de verdade, tá? A aposentadoria dele, né? Se ele tiver uma eventualidade, gente, não é só de morte, não. Eventualidades são várias. De um acidente, de uma doença, sabe? Ele poder realmente estar contando com isso. Porque quando você planeja as coisas, elas ficam muito mais fáceis. E a gente sabe que o brasileiro não planeja muito, né? Ou seja, claro que mudou, né? Se você falar de abril de 2000 para cá, são 23 anos, tá? Então, assim, hoje evoluiu bastante, mas as pessoas ainda precisam disso. E a gente está aqui, né, Rafael? Para poder ajudar todas as pessoas que queiram realmente um planejamento de verdade. E é bacana essa questão que você falou, principalmente, pelo lado mais completo. Eu fico falando isso quase o tempo todo, o pessoal deve achar até clichê já do planejamento completo, mas é porque, por exemplo, você veio de uma escola necessariamente que muitos se diz... Hoje até algumas pessoas se vendem como planejadores financeiros, mas são monoprodutos e monobandeiras. Então, como que você vai entregar algo para o cliente, sendo que você tem uma bandeira única que você acaba defendendo e não consegue ver o mercado inteiro? E muitas das vezes são pessoas formadas em uma determinada empresa e não tem a visão total do mercado, não conhece os outros produtos. Então isso tem uma peculiaridade importante de ser analisada, e principalmente porque seguro de vida sozinho, mesmo que, vamos supor, isso a gente vai discutir mais à frente, que ele seja resgatável, você não resolve a vida da pessoa. Então não adianta falar que é um planejamento financeiro, eu tenho um seguro. Isso não vai resolver. Por quê? Às vezes você paga caro um seguro, mas aquilo não vai resolver sua aposentadoria. Beleza, você morreu e sua família está bem, ficou inválido, mas e a questão do seu planejamento de aposentadoria? Como que fica lá na frente? Vai chegar um momento que pode ser que você também não venha a faltar. Interessante ter isso dentro do planejamento. Claro. Mas se não acontecer, e aí? Como que ficou? Deixou para a última hora? Vai depender do INSS, que é até uma sigla interessante que a gente fala, né? O que é INSS? Isso nunca será suficiente. Exatamente. Então, é uma realidade que a gente vê até... Tô falando de questões reais. Que hoje a gente vê uma questão de envelhecimento da população brasileira, que a quantidade de pessoas ativas economicamente para pessoas que recebem o benefício está começando a inverter essa pirâmide. Então, como que vai ficar seu planejamento financeiro se você depender exclusivamente do INSS no futuro? Então, você vai ficar deficitário, você vai depender de um filho para poder atingir dependência financeira. E vamos supor, muitas vezes as pessoas antigamente era uma cultura de ter muitos filhos para que no futuro eles acabavam sem cuidando dos pais. Hoje tem gente que nem tem filho ou tem poucos filhos. Às vezes a pessoa não consegue nem sustentar. Como que vai ficar essa questão? Então, isso é algo que eu acho importantíssimo de ser analisado para levar em consideração, senão acaba ficando perdido, né? Então, o planejamento completo, eu digo que ele é muito importante, e se eu pudesse dizer como uma palavra-chave, é custo de oportunidade. Que é uma palavra que eu aprendi na faculdade e que eu nunca mais esqueci. O que é custo de oportunidade? Dentro daquelas possibilidades que você tem, o que vai ser melhor para você em relação a elas? Então, vamos supor, eu tenho uma casa. Essa casa, eu posso vender ela e aplicar o dinheiro, eu posso alugar para alguém, ou eu posso, vamos supor, abrir um restaurante lá. O que vai me dar uma melhor rentabilidade em relação a risco-retorno? Então, dentro disso, é muito importante a gente ter essa visão, porque, beleza, você tem um seguro, tem um investimento, mas ele está te oferecendo
sendo melhor dentro daquela possibilidade, porque às vezes a questão do planejamento financeiro nada mais é que um ajuste. Verdade. E se você faz os ajustes necessários, está muito mais perto de conquistar aqueles sonhos do que você diz. É até uma coisa que eu acho bacana, que o Paco fala, né? A gente vai trazer ele em breve aqui, mas você prefere chegar no seu sonho de 1.0 ou de 2.0, ou de Ferrari. Então, tudo isso tem a questão da velocidade que você pode estar trazendo, além da questão de ter o hábito de poupar, questões, por exemplo, psicológicas em relação a investimentos que a pessoa tem que ter uma disciplina, mas também esse lado que é muito importante. Se você consegue trabalhar essas duas coisas em conjunto, acaba que fica muito mais interessante e conseguindo trazer muito mais retorno, né? Eu pensei um negócio interessante agora, que o que é um planejamento financeiro? Significa ganhar o jogo. Olha que interessante. O que significa ganhar o jogo? Imagina que você está jogando damas, esse jogo de damas com alguém. Quando você está jogando damas com alguém, você só consegue ver o seu jogo. Você fixa naquela jogada e olha ali. E quem está do outro lado também. Uma pessoa que está assistindo de fora, ele vê todas as jogadas. Então, quando você contrata um planejamento financeiro, é como se você estivesse jogando damas, mas com o olhar de quem está observando. Olha que legal. E quem está observando sempre ganha o jogo. Então, pessoal, fica a dica, ó. Planejamento financeiro significa ganhar jogo. Então, se você quer ganhar o jogo, significa ter uma boa aposentadoria, ter um bom planejamento financeiro, contrate uma pessoa. Contrate um bom planejador financeiro. Acho que fica legal, né? E você até me fez lembrar a questão de jogo. Vou dar exemplo de videogame. Gosto muito de jogar FIFA, por exemplo. Gosto muito de futebol, mas vamos pegar a visão, por exemplo. É muito mais fácil jogar FIFA do que ser um jogador em campo. E vamos excluir a questão do controle do personagem também. Mas a questão do jogo é que você não tem a visão do jogo. É até algo, quando um jogador é bom, a gente fala, esse jogador tem visão de jogo. Porque ele tem a visão espacial disso. Então, quando você está no meio da sua rotina, por exemplo, com todas aquelas questões para tratar, você não consegue ter a visão que uma pessoa especializada vai ter. Então, trazendo novamente para o futebol, essa que é a realidade. Se você está dentro do campo, você não consegue ver os jogadores que estão atrás, do lado, você tem visão no que está no seu campo de visão. Agora vai jogar, por exemplo, no videogame, aquela visão de TV, você consegue ver o campo. Olha, às vezes você fala, nossa, atrás daquele jogador ele é mó ruim, não tá vendo, mas a realidade é que ele não tá vendo aquilo, você tem que pegar o campo de visão. Então, a pessoa que está na nossa posição de um campo de visão maior é interessante. E é algo muito importante a ser falado, que é, hoje, se você, por exemplo, vamos supor, um médico, você está deixando de tirar um tempo, às vezes, para investimento. Eu vejo várias pessoas que param um tempo, gastam o precioso tempo dela, que ela poderia estar aumentando a receita dela, com relação a estar fazendo um curso de investimento. Eu acho importante a pessoa ter consciência financeira. Conhecer, até aprofundar um pouco, mas se isso começar a desgastar seu período de trabalho e você deixar de fazer isso, aumentar a sua capacidade de produção, você está deixando de poder render mais. Verdade. Então, o quanto isso é importante das pessoas terem essa capacidade e a noção de entenderem isso. Porque não adianta nada você ficar gastando tempo, estudando muito, aprofundar, por exemplo, vamos pegar o caso de day trade. É algo que nem eu, como consultor financeiro, acabo fazendo, porque eu sei a peculiaridade, a quantidade de coisas que você tem que estar analisando. Então, são pessoas que geralmente são especialistas nisso. Para que você vai ficar aprofundando em um mercado que você não conhece, você não tem expertise nele, a não ser que você queira mudar de carreira, no caso, né? Mas se você tem a possibilidade de melhorar aquele seu negócio. Então, é importante conhecer, mas ter um consultor financeiro amparando, porque vai te dar suporte naquilo. Não necessariamente você ficar focando nisso, você está deixando de ganhar dinheiro. Está deixando de poder passar mais tempo, às vezes, com a família, de poder se profissionalizar mais para poder ficar tentando se virar tudo sozinho. Então, o nosso objetivo é realmente dar todo esse amparo para a pessoa nesse sentido, né? Então, deixa eu fazer umas perguntas. Se você quer construir uma casa, você procura quem? Um engenheiro. Se você tem um problema, uma ação trabalhista ou qualquer tipo de ação, quem que você procura? Um advogado. Se você tem uma dor no peito, quem que você procura? Um médico. Então, se você quer um bom planejamento financeiro, você procura quem? Um consultor financeiro. Tá vendo? Mas muita gente está querendo se virar sozinho, né? Essa é a realidade. É o cara que quer se automedicar, que quer fazer a casa dele, que quer ir lá no juiz resolver a ação trabalhista. O que vai acontecer? A casa pode cair, e vai tomar um processo, vai pagar no final das contas e pode morrer. Tá complicado. É verdade. Bom, outra coisa interessante, gente, é o seguinte. Isso vem de geração para geração, né? E, por exemplo, você vê que, às vezes, quando eu e o Rafael, a gente visita muito cliente junto e eles falam assim, nossa, o Rafael aprendeu direitinho. Só que o Rafael tem uma missão, assim, árdua. Por quê? Ele tem
ele tem ótimas ideias, igual essa ideia dele, né? Tá de parabéns, acho top, né? Mas ele tem que convencer ainda. Ele tem que, então, ele tem que ter ideia boa e tem que me convencer da ideia. Então, a tarefa dele é muito mais árdua. O trabalho dele não é fácil, né, Rafa? Então, o que acontece? As ideias para a gente colocar em prática, ele fala, não, é assim, assim. Então, ele tem que ter todo um argumento de convencimento. Mas, assim, uma coisa eu te falo. Cada dia, Rafa, você está de parabéns, você tem melhorado bem as nossas ideias, bem a corretora, e eu não tenho dúvida, cara, a gente vai decolar agora com toda a vivência que você citou, por tudo que a gente já viveu, né? E assim, eu te falo com toda característica, não existe alguém que viveu o que a gente viveu por várias empresas, várias situações, plataforma, assessoria, sociedade. Então, a gente tem uma bagagem muito boa agora para realmente decolar, né? Isso aí é mérito seu, tá de parabéns. Obrigado. Beleza? E pensando nisso, eu falei um pouco da bagagem nossa, eu acho que é importante vocês contextualizarem. A nossa empresa nasceu, a base da nossa corretora de seguros, mas isso é algo que a gente expandiu muito, né? Então, não necessariamente hoje, nosso foco principal é seguros. A gente tem expertise muito grande, principalmente em questão de consórcio, investimento. Então, todas essas passagens e até parcerias com outras empresas, acabei não citando. Já tivemos parceria também com bancos de investimentos, por exemplo, o BS2 no caso, né? Parceria junto da XP, então teve várias outras vivências que acabaram acumulando para a gente que essa visão do todo não necessariamente só seguro, apesar de a base ter vindo do seguro, é algo que eu brinco que a gente começou de um caminho diferente, né? O pessoal que começa no mercado financeiro acaba indo direto nos investimentos. A gente começou de um produto que eu brinco que ele começou como acessório, e quando as pessoas começam no planejamento financeiro, todo mundo fala, não, quero investir, tal coisa, ninguém preocupa com seguro, com aquisição de bens, mas a importância da visão do todo é muito importante. Já estou atropelando um pouco assim, mas vamos pegar a parte de consórcio, por exemplo. Se muitas das vezes você paga um financiamento com taxas altas e você consegue fazer uma economia desse valor e conseguir fazer uma troca de dívida, sim, você já tem uma economia que já vira um valor a mais para você estar fazendo esses aportes mensais que vão te ajudar financeiramente no futuro. Questão do seguro de vida. Você tem um seguro de vida que às vezes você paga muito caro nele. Você faz um reestudo, faz uma reanálise desse valor total, consegue economizar isso, já vira mais uma fonte de receita para o futuro. Questão, por exemplo, tributária. Se a gente consegue economizar, então quando a gente junta toda essa visão total, por isso a visão do todo é importante, você consegue trazer para o cliente um potencial muito bom futuro, mais a rentabilidade. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, não é só rentabilidade. A análise do todo, eu brinco que é como se fosse um mapa. Ele está cheio de nuvem e você vai abrindo. Quando você consegue entender a situação completa do cliente, a vida financeira dele, é que você vai fazendo ajustes, e aqueles ajustes que são simples detalhes vão fazer a diferença. De 1 em 1% a gente acaba mudando o potencial completo, né? Verdade. E é interessante porque, por exemplo, vamos falar de consórcio, por exemplo. O consórcio ele foi muito mal vendido no passado e hoje ainda tem pessoas que vendem o consórcio mal. Por quê? As pessoas, eles querem vender o consórcio para pessoas que não vão poder usar o consórcio depois. Por exemplo, alguém que tem um problema de nome sujo, tá? Ou qualquer problema no CPF. Ele não vai conseguir, ele vai terminar, vai pagar o consórcio, quando ele for sorteado ou contemplado, ele não vai poder usar o consórcio, tá? Ou seja, a pessoa que não consegue comprovar a renda, então ele ganha lá 5 mil, paga um consórcio de 2, ele não vai conseguir, quando ele for contemplado, aprovar. Então, assim, a venda do consórcio ela tem que ser feita muito antecipada. Ou seja, o consórcio tem que ser avaliado se a pessoa tem condição de compra, se ele tem condição de comprovação quando ele for sorteado, se ele tem possibilidade do nome dele ser aprovado para adquirir o bem. Agora, gente, o objetivo do consórcio, o que é? É mais uma ferramenta dentro do planejamento. Por quê? Porque imagina que se você vou financiar uma casa, tá? De 3 milhões, eu vou pagar 9% ao ano de juros, tá? Gente, o consórcio, se eu pegar um consórcio com uma taxa alta de 20%, é 20%. Se eu dividir por 200 meses, 20% dividido por 200 meses é 0,10%. Gente, é 9 vezes mais barato que qualquer financiamento. Então, é mais uma ferramenta que a gente tinha que oferecer para a pessoa. Mas, conforme eu falei, tem que ser uma venda bem feita. Para quê? Para que isso possa ser realmente uma viabilidade do cliente de estar trazendo sabe, uma opção para ele, dele melhorar a vida dele. Não criar um problema futuro.
mas é uma ferramenta muito grande que faz parte também do nosso planejamento E é financeiro. tudo questão do uso da ferramenta, né? Então, algo que você falou também que eu acho importante, questão do canal. Hoje a gente tem parcerias até com empresas bancárias, no caso, e, por exemplo, tem canais diferentes de distribuição. Então, vamos pegar o exemplo consórcio prático. Tem o canal bancário, que aí você pode contratar com a gente o mesmo produto, tudo igual. Qual que é a diferença? No canal bancário, você não vai ter uma consultoria, então você não vai ter histórico, por exemplo, em relação aos lances, como que está a questão de média de lances, conseguir fazer o ajuste das cartas necessárias, simplesmente vai ser algo que vai ser vendido para você, até porque eles não têm acesso a esse tipo de informação, é um produto comercializado varejo. Qual que é a diferença de contratar de uma consultoria? Que a gente tem todo um acesso a histórico de lances, a gente consegue fazer uma análise para o cliente, ver dentro daquele valor que ele vai pagar, simular as taxas. Então, dentro disso, a diferença de como que se usado com ferramenta. A ferramenta hoje, ela é vista, a ferramenta consórcio, ela é vista de uma forma muito ruim pela forma como foi comercializada. Mas se a gente consegue ajustar da forma correta, é algo que tem um potencial poderosíssimo dentro do seu planejamento, né? É um ótimo benefício, porque na verdade você vai ajudar. Gente, o Rafa falou um negócio interessante. Ferramenta. A ferramenta tem que ser usado, sabe, na função dela. Se eu pegar um alicate e começar a bater prego com ele, eu estou usando a ferramenta errada. O martelo foi feito para bater prego. Se eu pego, por exemplo, um prego e vou tentar tirar com a chave de fenda, eu estou estragando a chave de fenda e não estou usando bem. Então, a ferramenta certa, para o uso dela certo, ela vai ser benéfico. Se você está usando a ferramenta errada, ela vai trazer problema. Então, esse é o grande objetivo de ter a ferramenta certa na hora certa. Não é isso? E, falando aqui um pouco mais, a gente, dentro da nossa ferramenta, nós temos assim, uma vastidão de produtos. Tá? Além dos seguros de todas as formas, nós temos seguro em grupo para funcionários, né, da obrigatoriedade. Nós temos o seguro saúde, gente, que é importantíssimo. Eu já tenho na minha empresa, estou super satisfeito. Essa semana agora, até estava contando para o Rafa, que nós ajudamos um amigo nosso, nós não trabalhamos com seguro de veículo, mas eu consegui, através de uma parceria, ajudar ele conseguiu achar um seguro bom, e aí ele falou, cara, eu trabalho numa empresa que tem quase 600 funcionários. Aqui, eu vou te passar o seguro saúde e vou passar o seguro dos funcionários para você. E a gente acaba buscando um custo-benefício melhor para a empresa e eles conseguem ter um retorno melhor sobre isso, né? Isso e uma ajuda que eu fiz, porque é uma pessoa que é conhecida e queria um apoio, eu falei, eu não faço, mas consigo te orientar. Então, assim, imagina, então você faz uma coisa sem pretensão nenhuma e acaba recebendo um benefício muito maior, né? E até puxando um pouco esse lado também, tem a atuação nossa PJ hoje, né? Que a gente tem uma série de outros produtos. Acho que pode dedicar depois um podcast inteiro a falar dessa questão. Momento e que a gente tem muita flexibilidade, né? A gente já até desenhou um produto, vou até te pedir para não falar o nome da empresa. Vai que a concorrência começa a encher o saco ali do cabo. Mas depois a gente pode trazer eles para poderem falar um pouco, não vou citar a empresa ainda. Mas é um produto que a gente acabou desenhando até em conjunto com o Pazzi. Agradecer também a Fabiana, a Viviane, o Alaur, que são grandes parceiros nossos, e que a gente conseguiu desenvolver um produto totalmente moldado às necessidades, né? Então, isso vai muito ao encontro da nossa realidade, do que a gente acredita. Então, a gente desenha muito, às vezes é algo que a gente vê que não está estruturado corretamente, a gente tenta trazer um benefício diferencial, já criamos um produto até com cashback para a empresa, que eles conseguiam utilizar isso como verba de marketing. Então, a gente é muito flexível, eu acho que isso vem muito dessa questão de criatividade, que eu gosto de aplicar o negócio, que a gente está sempre disposto a criar projetos. E a gente está sempre buscando o projeto dentro da linha que a gente trabalha. É sempre fazendo o cross-selling, mantendo o cliente fiel a gente. E outra, sempre que o nosso cliente precisar de qualquer informação, qualquer ajuda, por exemplo, tem um cliente nosso que quer comprar agora uma sala. O que ele fez? Ele ligou aqui, qual que é a melhor ferramenta que você tem? Você acha que está na hora de eu comprar? Então a gente faz uma análise aqui, ó. Hoje você ganha tanto, você tem tanto de sobra, você paga um aluguel de tanto. Será que você comprar a sala agora é ideal? Ele, não, acho que eu vou ficar apertado. Agora, se a gente fizer via consórcio, como é que é o consórcio? A gente faz toda a análise, que eu acho que já cabe no meu orçamento. Então é muito mais barato, muito mais em conta, e o cliente não fica depois apertado e fica desesperado. Ou seja, a gente leva conforto financeiro para a pessoa também. Sim, é isso? Concordo. E a gente falou um pouco sobre essa questão do modelo dos produtos, o planejamento e tudo, mas acho que é bacana também a gente falar um pouco sobre a questão do crescimento, de até onde, como que a gente chegou hoje, onde que a gente está, um pouco, pode citar alguns aprendizados também, nossos erros e acertos. Vou te convidar agora a contar um pouco mais pra gente, o que você fala dessa questão do crescimento da empresa com a modelagem que a gente está hoje. Então, na verdade, a gente aprende com os nãos, né? A gente sempre aprende com os erros. Toda vez que você tem um acerto, você vai, bate palma, comemora, mas eles passam pela cabeça e esquece. Os nãos, tá?
ele ensina muito, porque faz você pensar, faz você retroagir, faz você refletir e vai preparar você para quê? Primeiro, você não errar de novo. E segundo, para quê? Para que você possa fazer melhor, né? Então, em abril de 2016, quando né, eu desliguei da Prudente e o Rafa já estava no mercado, trabalhando. Não, tá. Porque você falou abril de 2000, foi a época que você entrou. Abril de 2016. Então, eu entrei em abril de 2000 para a companhia e saí em abril de 2016, 16 anos exatos. Então, a nossa história começou de verdade em abril de 2016. E aí, né, nós passamos por várias situações, por várias parcerias, por várias plataformas, que assim, eu vou te falar que só nos ajudou. Todas elas, todas, sem exceção, nos ensinou bastante. Verdade. Né? Até os erros, né? Porque Sim. naquela época a gente trabalhava muito mais focado em questão só de seguradoras. Então, era problema de sistema que tinha, a gente tinha que apagar incêndio e tudo. Mas serviu também para a gente poder aprender de criar um back-office para poder dar uma tranquilidade para a gente, que mesmo que numa situação de emergência a gente tinha controle sobre isso. Então, essa questão do back-office nosso, até que desse caminho de caminhar para um corretor independente de negócio, que eu acho que é algo importante citar também, porque hoje você vê muitos corretores que fizeram o trajeto que a gente fez, não necessariamente pai e filho, mas que não profissionalizaram na questão do negócio, estruturar uma empresa, um escritório, então são autônomos. E nosso diferencial veio daí, que não foi da ideia necessariamente de uma empresa, era mais um CNPJ que a gente trabalhava como independente, e a gente teve a ideia, tipo assim, vamos criar um back-office para dar facilidade para a gente, da gente conseguir atender melhor o cliente, né? E dentro disso, a realidade que foi tomando é que cada vez mais a gente foi conseguindo crescer, tomar proporções maiores, tiveram alguns erros também nesse caminho, seja de contratação, mas ultimamente agora está tudo muito mais parametrizado, tudo mais estruturado, né? E como é que a gente chegou nessa conclusão? Foi o seguinte, terceirizando alguma coisa. Por exemplo, a gente chegava no cliente, a gente só trabalhava com seguro. Cara, mas eu quero fazer um investimento. Faz no banco. Faz o seu banco lá. E o cara ia lá, fazia. E a gente pegou até uma carteira que a rentabilidade era negativa nos últimos 2 anos. O cara teve rentabilidade negativa nos últimos 2 anos. E ele falou, mas você me indicou, não. Eu falei para você fazer com o seu gerente do banco. E aí a gente via que a pessoa tinha uma necessidade que a gente ajudasse ele. Né? Terceirizamos outras coisas também que a gente viu que tinha problema. A gente terceirizava indicando clientes que não davam certo. Então, o que a gente resolveu? Aquilo que a gente consegue ter controle, aquilo que a gente consegue fazer bem feito, a gente vai fazer. E o que a gente não consegue, a gente realmente vai indicar ou vai terceirizar. Né? Então, esse foi o primeiro ponto. Terceiro, gente, a gente começou a reservar uma verba para investimento. Isso é legal. Essa é uma ideia que o Rafa deu lá atrás. Que é profissionalizar, né? Que a gente faz um caixa só para investimento na própria corretora, nos funcionários, nos estagiários. E a gente agora está com o último projeto, agora, né, Rafa? Nós estamos modernizando toda a estrutura do escritório, né? Vamos comprar, né, mais salas para que a gente possa realmente ampliar. Gente, e realmente fazer bem feito e fazer a diferença na vida das pessoas. Você citou uma coisa bacana, desculpa te interromper, você ia falar mais alguma coisa? Não, vai falar. Sobre essa questão do estagiário. Eu estava até conversando com o Arthur essa semana, que Arthur é um estagiário nosso, parceiraço, e que mandou um abraço para o Arthur, inclusive. Arthur, um abraço. E que foi uma pessoa que foi crescendo com a gente também nesse período. Mas por que da questão do estagiário? Eu acredito muito na questão de formação de pessoas. E a gente quer pessoas jovens com ideias novas. Lógico, a gente também está no processo de contratar pessoas mais velhas também, que é um projeto bacana que a gente vai falar em breve. Mas é formar pessoas com a nossa mentalidade, sem vícios. E dentro disso, acaba que a gente traz muitas pessoas com ideias novas, que às vezes algumas empresas não abrem oportunidade, ou que ela vai trabalhar sem ter muita flexibilidade, vai ser só mais um no meio da multidão. Então a gente dá possibilidade para essas pessoas crescerem com a gente, né? Então é algo muito legal, porque eles criam uma identidade própria, eles vão estar aprendendo com a gente uma visão mais ampla do mercado e principalmente a possibilidade de ascensão, que é uma coisa muito legal, porque antes, por exemplo, numa empresa tradicionalmente que eles demorariam anos para poder crescer, aqui a gente dá uma bagagem muito grande, né? Porque desde questão que a gente passou de investimento internacional, investimento nacional com algumas empresas, que depois a gente vai comentar mais sobre isso, seja questão de consórcio, seguro de vida, previdência, então é uma bagagem muito grande, fora alguns parceiros que passaram rápido também pela gente. Então, tudo isso, logo de início, a gente vai sempre dando treinamento, oferecendo para os clientes,
desculpa, para os nossos funcionários, acesso aos parceiros, cursos diretamente que a gente dá, tem plataforma, por exemplo, de assinatura de investimento que os nossa equipe tem acesso para poder estar aprendendo cada vez mais, e a estruturação de áreas, né? Que hoje a gente está estruturando algumas áreas para poder segmentar. Então, por exemplo, tem a questão de pessoa física, pessoa jurídica, também tem uma área patrimonial que ainda não vou contar muito sobre ela, mas que é algo muito legal, que a gente vai totalmente fora da curva em relação ao mercado financeiro, que nunca vi ninguém que teve uma ideia em relação a isso que a gente vai fazer, mas como quero ser pioneiro, não vou contar ainda não. Então, é bacana isso, e dá essa possibilidade de participação para essas pessoas, né? Que aí isso acaba trazendo as ideias cada vez mais fortes. Igual o Rafa falou, hoje a gente está com umas ideias, né, Rafa, de contratação. A gente quer os dois extremos. Queremos pessoas novas, pessoa que seja determinada, que queira crescer, que goste de ganhar dinheiro e que tenha ideias novas e queira realmente doar muito. Mas temos também, a gente também tem uma ideia de trazerem pessoas que têm 50 anos, que já está com a vida pronta, realizada, mas que quer ainda, que a pessoa ainda tem muita lenha para queimar. É outro objetivo. E a gente agora, toda a contratação nossa, a gente tem um teste psicotécnico e psicológico também. E é legal que a gente consegue determinar na pessoa muitas coisas. Nível de ambição. Não conta ainda não, porque vai que alguém está ouvindo. Mas é um teste. Pode falar só o que ela mostra. Ela mostra ambição, se a pessoa realmente entra de cabeça, quais são os objetivos. Ou seja, nós conseguimos ver 10 pontos da pessoa que mostra, né, que se a gente realmente pode trazer essa pessoa ou não. Né? A gente fizemos uma entrevista ali com acho que 6 pessoas, e aquele cara que a gente, antes do teste, a gente falou, o cara vai trabalhar pra gente. Esse cara vai vir pra cá, ele é falador, ele é bom. Aí no teste você avalia, falou, não, esse aqui não é a pessoa, não. Então, é claro que a gente vai errar sempre, mas a gente vai minimizando esses erros e sempre trazendo pessoas boas, que é o que a gente tem feito ultimamente. Verdade. Inclusive, fica aí o convite. Se você é uma pessoa que se considera revolucionária em relação a querer mudar as coisas, fazer diferente e também expandir o conhecimento, né, sobre finanças, vem falar com a gente, chama a gente depois no Instagram, no direct, pelo LinkedIn também, e fica o convite a estar integrando a nossa equipe e participar, porque acredito que é algo que vai ser muito bom para a sua carreira, e principalmente a questão de você ter uma visão totalmente diferente do mercado, porque eu acho que esse modelo de confraria que a gente fez, igual está acontecendo hoje, são poucas empresas que têm, e é um modelo que eu digo que é revolucionário, porque a gente vai entregar o máximo de transparência para o cliente. Aqui não vai ter questão de entrelinhas, a gente é totalmente transparente com a forma de contratação. A gente vai fazer para o cliente aquilo que a gente faz para a gente. Então, se você é uma pessoa que quer ascender profissionalmente, gosta de mercado financeiro e gostou da conversa até então, chama a gente aí. O convite está feito. Vem pra cá. Pois é, Rafa, a conversa tá muito boa, né? O café tá gelado já, porque o ar-condicionado aqui tá frio. Muito bom, mas aí eu acho que tá perto do nosso encerramento, né? Isso. Então, a princípio eu queria agradecer o pessoal que acompanhou essa audiência e acompanhou todo o podcast durante esse período. E fique atento às novidades, porque nas próximas conversas agora a gente vai trazer os convidados nessa primeira rodada nossa, né? Eu digo que é a nossa primeira temporada. Vamos trazer os convidados para falar sobre cada produto, como que é a questão de nossa modelagem, como que foi construído também a escolha dessas empresas, por que a gente está usando tal sistema. Então a gente vai trazer esses convidados para vocês entenderem por trás e esmiuçar cada pedacinho do nosso negócio. Então é algo que vai ser muito legal as próximas conversas. Talvez possa gerar polêmica, né, em relação a algumas coisas, porque não tem como. A gente vai desmistificar muita coisa, mas aí fica o convite a estar acompanhando a gente nas redes sociais, nos aplicativos de mídia para poder assistir o podcast. E é isso. Tem algum recado para mandar pro pessoal aí? Tenho sim. Então, o que eu queria dizer para todos vocês? Primeiro, agradecer a todos pela audiência, pelo acompanhamento, e falar o seguinte, que o nosso papel, o nosso objetivo aqui é simplificar as coisas. Tá? É pegar aquela coisa que parece um bicho de 7 cabeças e torná-la simples. É falar que todo mundo pode e precisa ter um planejamento financeiro. Tá? E, gente, o nosso planejamento financeiro não tem custo, ele é 0 custo. Então, por enquanto, né? Aproveita. Aproveita, depois vai ter. Então, assim, né? Se você tem curiosidade de saber como é,
chama a gente, fala aqui, faz um planejamento, vamos entender. Uma coisa eu sei, você vai entender e vai ter muito mais argumento para você saber o que é bom e o que não é bom, né? E eu digo uma coisa seguinte, imagina se para aprender alguma coisa você tivesse que esquecer outra. Não tem, gente. O aprendizado, ele é aberto para a hora que você quiser, para o tanto que você quiser. Gente, informação é o bem mais importante que a gente tem que ter. Tá? Obrigado uma vez, sucesso para vocês e aguarde o nosso... Só mais uma coisa antes próximo. de finalizar. Eu acho que é bacana, tinha umas fotos que a gente tinha separado verdade. aqui que acabou que eu não mostrei, mas se vocês conhecerem um pouco da trajetória deu lá para vocês verem lá com 4 anos de idade, como que era lá atrás. Então, algo que marcou muito nesse período e vocês verem essa trajetória antiga que tem. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Nossa, era assim. Caramba! Essas fotos são bem antigas aí, Nossa, pessoal. olha aqui, essa foi... Não, aí eu já tava mais velho, porque o meu Eduardo já tinha nascido. Acho que é uns 6 anos, 7. É, por aí, uns 7 anos. Aí, isso daí não, você tinha 6 para 7, exatamente. Isso aí foi onde? Você se lembra, não, né? Ah, essa daí, não vou lembrar muito bem, não. Essa daí eu acho que foi a primeira que eu fui. Essa daí, ó, a época era até Prudente ou Bradesco. Ah, é Prudente Bradesco. Aí essa daí eu tinha 4 anos, mas o Eduardo não tinha nascido, não. Não tinha nascido, não, verdade. 4 ou 5 anos, mais ou menos. Deve ser a primeira. Que legal. Então é algo que nessa trajetória... Ah, isso aí foi em Recife. Eu acho que foi. É. Aí também, subindo no palco para o reconhecimento. Olha o tamanhozinho lá. Então, essa história minha, digamos, como mercado de seguros e esse lado, vem desde que eu me entendo por gente, praticamente, né? Pô, legal, legal. Isso daí, premiação, olha eu escondidinho ali. Adorava ficar rodando essas cadeiras. Nossa, aí foi lá no iníciozinho mesmo, ó, Alexandre Costa. Ah, Bernardo Gardini aqui no cantinho. Ah, que legal. Ó, top, hein? Essa Tem foi mais legal. essa é a última, não sei. É a última? Legal. Pô, muito bom, bem lembrado, viu, Rafa? Então, para vocês verem um pouco mais dessa realidade, dessa trajetória nossa. Então é isso, pessoal. Acompanhem aí, fiquem atentos e um abraço. Um abraço pra vocês, até o próximo podcast, gente. Beijo, beijo.